Pronto. Então, hoje a gente tem esse tema das migrações, né, junto com o desenvolvimento ou educação das crianças. E eu trouxe, na vez passada, eu trouxe menos conteúdo porque eu achei que a gente podia estar debatendo mais, mas as pessoas acabaram não participando muito, talvez, ou porque teve pouca gente para participar no dia, né? Então, a gente acabou tendo bastante tempo meio ocioso. Então, assim, foi sugerido também. Então, dessa vez, eu trouxe um pouco mais de conteúdo, mas eu espero ter tempo depois para a gente estar debatendo. Vou passar rapidinho por várias pranchas, mas eu sei também que esse material vai ficar disponível no site da Alessi. Então, assim, eu trouxe até mais dados para quem precisar ou quem quiser, né, poder fazer, usar como referência ou alguma coisa assim. Então, eu sempre entendo que o movimento dos trabalhadores brasileiros para o Japão, o movimento DKC, que seja, ele tem que ser contextualizado dentro das migrações internacionais. Então, assim, não é, embora ele tenha algumas características bastante específicas, né, é um movimento sui generis, vamos dizer assim, mas ele também carrega uma série de características que fazem parte das migrações no geral, né, inclusive de refúgio. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, os dados, né, só para saber um pouquinho o número de pessoas que migram pelo mundo, né? Então, assim, os dados da ONU de 2019 mostram 272 milhões de pessoas, sendo que 2/3 dela é a migração de mão de obra, né? Que eu acho que a gente encaixa nela também, né? E na verdade, embora a gente tenha essa impressão de que muita gente migra, é 3,5% da população global, tá? Nós estamos pensando em remessas, então, eles mobilizam 608,9 bilhões de dólares, né? E os números do Acnur, que é dos refugiados, né? Aqui, eu não vou ficar lendo, porque eu acho que todos vocês sabem ler, mas, assim, para ter uma ideia dos números do Acnur, né, que é o Alto Comissionado das Nações Unidas para Refugiados, o CONARE, né, que é o nosso, né, é o Comitê Nacional de Refugiados, que é o nosso brasileiro aqui. OBMigra é o Observatório das Migrações Internacionais, que mostram também quantos estrangeiros entraram aqui no Brasil durante um período X, né, aqui de 2010 a 2018. Então, o professor Cid Hirano, né, da FETELEST, que era pró-reitor também, ele coloca numa entrevista recente também, que ele diz assim: o migrante é atópos no país que recepciona. É um indivíduo sem lugar, deslocado e inclassificável, né? Ele tem que construir um lugar para se tornar cidadão ali, né? E muitos o fizeram através da educação e domínio do idioma, que dá acesso a valores sociais, culturais e econômicos do país receptor. Penso que isso é uma chave, né? Porque quando a gente pensa em movimentos onde a pessoa acaba não aprendendo o idioma, não tendo acesso às informações do país onde está morando, isso é uma coisa que dificulta bastante vamos dizer, a adaptação, o tomar posse do lugar que está, né? Então, assim, de poder realmente ser inserido naquela sociedade, né? Então, aí eu trouxe aqui um conceito do John Berry, né, de 1984. Então, quando a gente fala, só para vocês terem uma ideia, mas assim, quando se fala em multiculturalismo, é necessário que para acontecer de verdade o multiculturalismo, precisa haver interesse e manutenção de ambas as culturas, né? Então, assim, se você vai querer dominar, ele não é multiculturalismo, né? Se o outro tem que subjugar, não seria. Então, assim, pensar nessa questão das definições, dos conceitos, né? E eu tenho falado muito na questão da exclusão e acaba acontecendo bastante isso, né? Quando é que acontece a exclusão? Quando não mantém nenhuma das duas culturas, de fato, né?
Então, assim, a gente ouve falar muito no nem cá nem lá, nem numa coisa nem outra. Então, é isso que a gente acaba encontrando bastante. Então, a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre essa questão depois também, né? E aí, a pergunta é, são decassegues? A pergunta sempre que acaba girando quando a gente discute esse tema, são imigrantes? São imigrantes? Eles são todos esses ao mesmo tempo, não é? Então, na verdade, tudo depende do ponto de vista da pessoa que vai e também da sociedade que o recepciona, né? E isso tudo também está sujeito a circunstâncias econômicas, políticas e sociais, né? Aí, esse ano, a gente está completando 30 anos da reforma da Lei de Imigração de 1990, né? Então, assim, acho que a comunidade brasileira no Japão tem se mobilizado bastante para falar sobre esses 30 anos, fazer um balanço desses 30 anos, né? E aí, só um adendo, porque, assim, alguns pesquisadores, tanto aqui no Brasil quanto no Japão, coloca como ponto de início desse movimento a década de 80, né? E alguns outros consideram 90 com a reforma da lei, né? Que quando legalizou a entrada de NIS6 e SAN6, concedendo visto de 3 anos, de 1 ano, renováveis e tudo, né? Então, assim, a questão é se você considera o marco como o marco oficial ou se você considera o marco, né, o início do movimento, quando realmente acontece dos brasileiros irem para o Japão trabalhar, né? Então, assim, eu pessoalmente coloco o início do movimento em 85, né, que é o marco que o professor Koichimori, da FEFELEST, também tinha colocado, que era quando saiu pela primeira vez num jornal étnico aqui no Brasil, né, que era o São Paulo Shimbun, antigo São Paulo Shimbun, que hoje não existe mais. Ele coloca um anúncio convidando as pessoas a irem trabalhar no Japão, né? Então, assim, isso foi em 85 e eu pessoalmente acabo considerando também esse o início do movimento, tá? E aí, nós sabemos também que o Japão fez uma nova mudança de lei de migração, né, que entrou em vigor em março de 2019. O primeiro-ministro Abe, ele disse que gostaria de receber, o objetivo era receber 350 mil imigrantes nesse período, né, de 5 anos, a partir de 2019, só que, assim, as mudanças no sentido de privilegiar homens solteiros, Gino Kenshusei, né, que eles estão chamando, são estagiários, vamos ver, pessoas que vêm aprender as técnicas no Japão e tudo. E isso também traz algumas consequências, né? Então, em 2019, eu já ouvi falar de, por exemplo, filipinos e outros, né, que estão indo, mas jovens que vão para o Japão sozinhos, trabalham em turnos alternados, têm distúrbios de sono, sentem muito sozinhos e, de repente, de novo, vou voltar à questão da saúde mental, mas assim, de ouvir falar de vários jovens que acabaram se suicidando no Japão e que pessoas falando que isso estava aumentando dentro dessas pequenas comunidades de estrangeiros, principalmente os jovens que vinham sozinhos, né? Então, são aprendizes e muitas vezes vão todos cheios de fantasias tal, e então a frustração é maior. Quando a expectativa é grande, a frustração também é maior, né? E o que acontece com muitos migrantes, qualquer pessoa que migra, quando volta, né, ele também acaba sentindo uma estranheza no próprio país. Então, assim, a impressão que dá para muita gente diz, mas eu estou voltando para minha casa, né? Mas a sua casa já não é mais a mesma. Então, assim, você acaba sendo meio estrangeiro do seu próprio país também. Isso é importante marcar. Aí agora eu vou falar um pouquinho do Brasil, né? Na escola, nas nossas escolas. Então, esses são os dados do INEP, né? Que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, como
essa chamada do aumento de 112%. Então, assim, na verdade, de 2008 a 2016, a gente teve um grande aumento. E, com isso, também tivemos, né, na nossa rede, várias questões ligadas à recepção, como é que recebe criança estrangeira, muita discussão, cartilhas elaboradas para professores. Então, assim, algumas coisas que eu acho que a gente pode estar discutindo também mais tarde, quando a gente estiver discutindo a recepção das nossas crianças nas escolas e as questões do distúrbio, as dificuldades e tudo mais, ok? Aqui também são mais dados, né? Então, como é que a gente faz para garantir os direitos da criança à educação, né? Como é que a gente pode pensar, por exemplo, no Japão, as nossas crianças não têm, a educação é compulsória para os nacionais, né? Mas para as crianças estrangeiras, ela é meio opcional, né? Mas assim, recebe, mas se a criança quiser ou a família quiser. Isso também, eu acho que muda bastante a questão da inserção, né? Então, se a criança tem direito à educação, né, e o Japão é signatário do direito internacional da criança, então, assim, quando a gente pensa em direito, a gente tem que pensar no adulto ou num sistema, né, que garanta esse direito para a criança, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa ir debatendo, discutindo, conversando, para que isso possa trazer um pouquinho mais de conforto para as crianças estrangeiras que vão estudar no Japão, né? Bom, aqui para a gente, aqui no Brasil, mostra que entre crianças refugiadas acontece da gente, nesse momento, ter recebendo muito mais venezuelanos. Uma coisa que acontece um pouquinho aqui no Brasil e não acontece no caso das nossas crianças em relação ao Japão, por exemplo, é de crianças que migram sozinhas, né? Então, são crianças que são separadas dos pais, a criança migra e os pais ficam, né? Que é uma coisa que acontece, por exemplo, nessa leva de crianças refugiadas da Venezuela para cá. Agora, no caso dos brasileiros, no Japão, vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho depois, mas assim, sobre as crianças que ficam separadas, mas aí as crianças ficam e os pais vão, tá? Então, de novo, né, as crianças, elas estão envolvidas passivamente nesse movimento. Não são elas que decidem se elas vão ficar por aqui enquanto os pais vão trabalhar, se elas vão com os pais. E também não são elas que decidem se elas vão voltar, vão querer voltar. Não é a vontade delas que prevalece, né? Então, elas acabam... Eu costumo dizer que as pontas economicamente não ativas, então, as crianças e os idosos, eles acabam não tendo essa força de decisão, esse poder de decisão, né? Eles acabam sendo envolvidos meio que passivamente no movimento das pessoas que são economicamente ativas, vamos dizer assim, né? E o desenvolvimento das crianças depende, né, bastante dessas condições familiares, sociais, no espaço onde ela vive, né? Isso vai pesar bastante em como é que ela vai se desenvolver, né? E a inserção escolar é uma delas, né? O que é importante também, eu acho que não esquecer, é que os impactos da migração, elas são diferentes dependendo da idade em que migra, né? Agora, muita gente fala, então qual é a melhor idade? Ou então, por que a criança é mais fácil, né? Tem muita gente que pensa, não, é criança, acostuma fácil, é criança, aprende fácil, é criança... E eu diria exatamente o contrário, né? É exatamente porque a criança, ela não possui esses elementos intelectuais, ou ela não possui também uma maturidade emocional suficiente para elaborar essas mudanças todas sozinhas, né? Então, é importante a gente olhar, né, com outro olhar para essas crianças, né? O impacto que está dando em cada criança. Agora, também é difícil dizer qual é a melhor idade para migrar, né? Porque, assim, os impactos são diferentes, mas não melhores ou piores, tá? E aí a gente pensa também que é como a criança para se adaptar,
né, no novo ambiente também. Ela precisa da mediação, né, de adultos para a transmissão de valores, né, inclusive os valores culturais, valores e crenças, toda uma cultura daquele lugar, né? É como se, eu costumo dizer que parece quando a criança está brincando, né? Ela entra na brincadeira, mas ela não sabe quais são as regras do jogo. Alguém precisaria explicar para elas, né? E uma coisa importante, porque assim, toda, não só as crianças, mas os adultos também têm uma necessidade de pertencimento, né? Tem uma necessidade de ser reconhecido enquanto ser, né? E aí, quando você entra num jogo e você não sabe o que você está jogando, para que lado você deve ir, né? Fica difícil você sentir-se pertencendo. Mas tem uma outra coisa também, né? Que assim, a introdução à cultura, ela só se dá para algo com uma pessoa que pertence a ela. A gente não consegue introduzir uma pessoa numa cultura que a gente não pertence, né? Então, assim, fica difícil jogar essa responsabilidade, por exemplo, para os pais, né? Outra coisa que é importante, né? Mesma coisa, né? Eu pedir para que ensine uma coisa que você não sabe. Não dá para a gente ensinar alguma coisa que a gente não sabe, né? Então, isso é importante estar olhando para o país receptor, é importante estar olhando essas questões, porque, assim, não adianta deixar para a família fazer esse tipo de coisa. É alguém né, que pertence àquela cultura é que deve fazer. No caso, eu espero que os professores, a comunidade local, né, as ONGs. Então, assim, acho que cabe a elas fazer essa introdução, fazer essa mediação, esse trânsito, né? E a questão do idioma, que é a questão que mais eu vejo pesando nas crianças, mesmo nos adultos, mas assim, nas crianças, quando a gente pensa na questão da inserção escolar, né? E sobre essa questão, esse tópico do idioma, do desenvolvimento cognitivo, então a gente vai estar discutindo no seminário lá mais para frente, quando a gente estiver falando, né, Matheus Receitas que vai me ajudar, fiquei super contente, sobre a questão do bilinguismo, né, e sobre a questão da aquisição do idioma, da segunda língua e assim por diante. Tá? Aqui esse é um conceito, o Third Culture Kids, né? É um conceito de na verdade, assim, americano, né? Então, assim, tenho visto alguns textos em livros, né? Do Pollock, mas, assim, sobre e outros autores escrevem também sobre a segunda geração de imigrantes, né? Então, a própria Teresa Salles, né, que trabalha com essa questão dos brasileiros nos Estados Unidos, né? Então, assim, várias pessoas escrevem sobre a questão da segunda geração de imigrantes, né? E eu acho que a gente tem, né, a Yuri também tinha lembrado dessa questão, a gente tem essa segunda geração já no Japão, né? São pessoas que cresceram no Japão, né? Se sentem mais japoneses, né? E na verdade, muitas dessas pessoas, elas ou adolescentes, jovens, eles foram criados numa sociedade que não é nem aqui nem lá, né? Hoje, eu acho que as pessoas falam muito em como é que se fala, transnacionalidade, imigrantes, né? Mas assim, não vejo muitos brasileiros tendo acesso de verdade, tanto à cultura brasileira ou à cultura japonesa. A impressão mais é que nem a questão da língua também. Nem bem é brasileiro, nem bem é japonês, nem tinha todo esse conhecimento e inserção na cultura brasileira, nem na japonesa, nem numa sociedade, nem outra, assim, né? Então, na verdade, a pessoa acaba se sentindo não pertencendo a nenhum de fato, né? A questão da identidade é uma coisa bastante complicada no sentido de que ela tem que ser redefinida o tempo todo. Então, eu vejo também que muitas vezes a língua define bastante a identidade. Então, eu já vi criança falando assim, eu perguntava, na época que eu estava fazendo doutorado aí, né, colhendo dados aí no Japão, eu perguntava para as crianças, afinal, você é brasileiro ou é japonês? Aí tinha criança que falava assim, eu sou 68,5% brasileiro. Aí eu falava assim, nossa, mas de onde vem esse número?
sabe assim, 68,5, né? Então, assim, ou 70 e tanto. Então, o que... É claro que eu acho que precisa de estudos, precisa de pesquisa para saber, mas, assim, uma coisa que eu achava que contava bastante, assim, é o quanto ele tem de conhecimento da língua japonesa, o quanto ele tem de conhecimento... Então, assim, o quanto ele tem de acesso. Então, ele acha que ele é mais japonês. Eu penso que os números são meio chutados, mas, assim, ele pensava mais como um japonês ou como... Porque através da língua é que você vai ter acesso às informações, acesso aos valores, às regras, aos conhecimentos, às informações. Então, é isso que vai estar definido. Então, quanto mais ele vai aprendendo japonês, ele vai se sentindo mais japonês, vamos dizer assim, né? E aí, muitas crianças vivem em ambientes assim, culturais bastante distintos e fazem essa transição todos os dias, né? Então, em casa, fala uma língua e se comporta de um jeito, mas na escola fala outra língua e se comporta de outro jeito. Em casa pode certas coisas, na escola não pode, né? Na escola é obrigada a uma série de coisas que em casa não precisa. Então, a criança precisa aprender e ela está lidando com isso o tempo todo, né? Isso tudo gera um certo estresse, né? É importante isso. E essas crianças também têm objetivos diferentes dos pais, né? Os pais começam com, por exemplo, o grande objetivo de juntar dinheiro e poder voltar, né? Isso acontece muito, por exemplo, na segunda geração dos americanos. Então, assim, os pais vão para lá e querem juntar um dinheiro e voltar, né? Que eu acho que é a definição do DKC, né? Mas, assim, hoje eu acho que as coisas mudaram, as pessoas já não têm mais esse tipo de vontade de voltar. Mas a ligação que tem com o país de origem é muito diferente da segunda geração, né? As crianças não têm a mesma ligação, a mesma relação afetiva com o país de origem, né? E voltar para casa tem um significado realmente bastante diferente. Agora, o que a gente percebe também é uma certa dificuldade na mobilidade social, né? Então, assim, como é que a gente faz para que, por exemplo, deixe de ser um trabalhador não qualificado para você se qualificar? Provavelmente é através da educação, né? Mas, assim, e aí? Como é que faz essa inserção escolar, né? Então, assim, e aí a gente pensa também na questão do capital social, né? E esse capital social tem a ver também com o quanto de inserção ou o quanto exatamente de inserção e de articulação que tem os pais, né? Para que possa fazer uso dela para ajudar na inserção das crianças. Esse é um trabalho do OCDE, né, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que eles deram base, né, dados para dar para a pesquisa do PISA, né? Então, assim, o que acontece com as crianças migrantes, né? Então, muitas vezes se exige bastante delas, né, mas o que a gente tem visto acontecer em outras migrações também, mas eu acho que vale para os brasileiros no Japão, né? Então, a criança tem menor senso de pertencimento dentro da escola, né? Ela tem menor satisfação nas escolas, ela tem maior ansiedade, né? Costumam, não muito no Nihon, porque as crianças frequentam as escolas no perímetro, né? Naquele ambiente de onde mora, né? Mas as crianças costumam frequentar escolas com pior clima disciplinar. Tem maior prevalência de faltas, né? Maior chance de sofrer bullying e ser tratado de forma injusta pelo professor, que é uma coisa também que eu tenho visto em vários lugares do Japão, né? E tem um aproveitamento inferior aos nacionais, né? Nas habilidades básicas, então, leitura, ciências, matemática, né? E o que os estudos mostram é que quando a língua que é falada em casa e a língua que é falada na escola são iguais, o aproveitamento da criança migrante é menor, mas não tão baixo quanto a criança que fala línguas diferentes em casa e na escola, tá? Então, assim,
Isso é um dado importante, eu acho, para a gente estar pensando também, ou quando vai dar um respaldo, uma ajuda, que nem eu acho que, né, o pessoal da Alessia que faz esse amparo, essa assistência para a criança, né, saber exatamente qual é a língua que é falada em casa também, porque isso também vai contar. Essa daqui também, eu vou passar rapidinho, é um número, né, a estimativa do Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, né, do Itamaraty. Eles não têm... Tinha uma época que eles faziam bastante essa estimativa de brasileiros no mundo, né, mas depois de 2016 não vi mais atualizações, né. Assim mesmo, em novembro de 2016 tinha 3 milhões, né, e aqui o Japão fica em terceiro lugar, né, o primeiro lugar onde os brasileiros vão é para os Estados Unidos, depois Paraguai, depois Japão. Aqui o Japão conta 170 mil, e a gente sabe que já aumentou, né, nós estamos com 211 mil, então assim, deve estar aumentando de novo essa leva de brasileiros que vão para fora. Esse também é só para vocês terem uma ideia, tá? De brasileiros no Japão. Lembra a história da mudança da lei em 90? Você vê que em dezembro de 90 tinha 56 mil. Em dezembro de 91 já tinha 119 mil, né? Então, assim, vocês veem que a mudança da lei faz um boom, né, de pessoas que acabaram indo para o Japão. Aí vocês lembram também da crise de 2008, né, do Lehman Brothers. Então, assim, vocês veem que se em dezembro de 2007, na verdade, que alcançou o pico, né, 316 mil, 2008 começa a voltar um pouquinho, e 2009 já é 264 mil, e vocês vão ver aqui em 2015, 173 mil, metade das pessoas saíram do Japão, né? E aí, como eles estão sempre sujeitos a condições econômicas e políticas também do país, a gente sabe que o Brasil entra em crise econômica, entra e continua, né? Mas assim, então a gente começa a perceber que em 2016 a gente começa a perceber de novo um movimento de brasileiros indo para o Japão. E os números mostram esse tipo de coisa. Então é só para ter uma ideia, tá? Aí me pediram também para colocar os brasileiros no Japão por províncias, então esse é o número de dezembro de 2019, tá? Que saiu não faz muito tempo, não. Faz menos de um mês, mais ou menos, que saiu esses números detalhados lá na página do Ministério da Justiça, né? Então, assim, vocês veem assim, mas desde o começo do movimento, Haiti é o lugar que mais tem brasileiros, tá? Aqui também, com 62 mil, tá? Depois de Haiti, Shizuoka, né? E aí, para quem quiser, depois a gente pode destrinchar esses dados todos, mas... Então, para falar um pouquinho dessas crianças, especificamente nesse movimento de brasileiros para o Japão, eu costumo separar sempre as crianças em 3 grupos, embora essa separação seja didática, né? Porque as crianças intercambiam, às vezes pertencem aos dois, mas aí... E, às vezes, pertence a mais de um grupo, mas ela vai, um dia está lá, outro dia volta, um dia estava aqui, então, assim... E elas carregam as características, muitas características do que são de outros grupos também. Então, vocês vão ver que eu vou repetir alguns itens, porque assim, a criança que está no Japão tem, e a criança do Cairo, as crianças que voltam também tem, tá? Então, a escola formal, de novo, né? É só sempre lembrar que a escola não é obrigatória, e aí quando a gente vai falar da frequência, se a criança frequenta ou não a escola, ou se ela está inserida ou não, a gente vai voltar um pouquinho nessa questão. Então, o primeiro grupo, não sei se eu falei da antes, mas assim, então eu costumo separar assim, as crianças que ficam aqui no Brasil não têm experiência de morar no Japão, as crianças que moram no Japão hoje, né, assim, é hoje, mas elas mudam, como eu disse, e as crianças que estão de volta, né? Então, as crianças que ficam são as crianças que a gente definiu meio assim, né? Que ficam ou sem um pai ou ambos os pais, né? E a gente sabe que aconteceram várias coisas interessantes ou complicadas, né? Especialmente na década de 90 e no início dos anos 2000,
principalmente depois da mudança da lei, muitos pais foram trabalhar no Japão, deixando as crianças aqui, né? E o que acontecia muito também é que, assim, ambos os pais estavam no Japão. Isso não queria dizer necessariamente que os dois tivessem ido para o Japão trabalhar juntos. Muitas vezes o que estava acontecendo é que o pai ia primeiro, depois de um tempo, o pai não mandava mais dinheiro para as crianças aqui, nem para a esposa, né? Ou não se sabia mais do paradeiro dele, né? E aí a mãe fala, bom, então não tem muito jeito, agora vou eu, né? Então ela ia muitas vezes atrás desse pai para procurar esse pai, ou também para buscar o sustento para as crianças que ela acabava deixando aqui, com uma avó, com uma tia, né? Então, assim, acontecia bastante esse tipo de coisa. Aí depois, o próprio movimento mudou, né? Esse movimento é muito dinâmico, né? Então, assim, o próprio movimento mudou de cara, né? Muita gente levou a família, né? E as crianças acabaram indo para o Japão. Porém, outras não, outras acabaram ficando por aqui e pronto. Mas, assim, porém, depois, agora, com a mudança de 2018, um pouquinho antes também, o que aconteceu é que vários consulados não estavam, vários consulados que eu digo de vários lugares aqui no Brasil, né, não estavam dando visto para a família inteira, porque vocês sabem também que mudaram algumas regras para conceder visto, né, para o Japão. Então, em vários momentos, né, eles davam visto só para o pai. Então, a família inteira já estava disposta a ir, já estavam vendendo as coisas, fechando tudo, e chegava no consulado, por exemplo, a família inteira para pegar o visto e só saía para o pai, né? E só sairia dos filhos dali a 6 meses, 1 ano. Então, o que acontecia é que eu mesma presenciei de crianças voltando para casa chorando porque o pai ia embora, mas eles iam ficar, né? Então, assim, essas coisas acontecem independente da vontade do trabalhador ou das pessoas, né? E aí a gente acabou vendo algumas crianças que ficaram sem pais, né? E como essas coisas também, as crianças são muito sensíveis às mudanças de casa, mudança da família, né? Então, assim, vi crianças, por exemplo, cujo aproveitamento escolar caiu muito, né, depois que o pai foi embora e teve que ficar só com a mãe por aqui, porque a mãe também fica muito insegura. Isso tudo reflete, inclusive na escola, né, no comportamento e tudo das crianças, tá? E aí, no final dos anos 90, a gente teve um projeto que a gente chamava de Sociedade das Crianças, numa ONG também, né, da Sociedade Consultores. Nós tivemos um projeto também financiado por empresas privadas e era um projeto de intervenção nas escolas públicas para dar assistência para essas crianças que ficavam aqui e os pais iam trabalhar, né? Então, assim, depois a gente pode entrar em detalhes, mas, assim, era uma população bastante complicada, vamos dizer assim, e as escolas tinham bastante queixa em relação a eles. Então, assim, esse projeto era mantido pelas sociedades consultores, né? E a gente trabalhou basicamente em São Paulo e Paraná, né? Nós tivemos o projeto em Açaí também. E ela nasceu de uma demanda, né? Que assim, foi uma coordenadora pedagógica que estava assim desesperada com as crianças Nikkeis que estavam na escola causando problemas e uma série de coisas assim, crianças deprimidas também, e ela não sabia por que estava acontecendo esse tipo de coisa, e aí entrou em contato com a gente, e aí a gente começou um trabalho, né? E nós tivemos também profissionais, psicólogos, psicopedagogos, trabalhando, né, assistentes sociais, pedagogos, trabalhando nesse projeto. Tá? E a gente fazia também um trabalho de orientação aos responsáveis e também aos professores, né? Então, o que a gente via era essa desagregação familiar, né? E muitas vezes até as necessidades básicas das crianças não estavam sendo supridas, né? A falta de contato com a pessoa que foi, então a gente via também muito abandono, como eu falei para vocês, né? E então fica uma repercussão no afetivo, né?
e no econômico. E as crianças precisavam sempre estar fazendo esse trabalho de elaboração da perda, né? Então, e apresentavam depressão e ansiedade. Aqui. Mais ou menos para vocês terem ideia, 59% das crianças eram retraídas, bem passivas, né? Não reclamavam. Uma coisa que era muito comum a gente ver com os professores é que o professor nem notava que ele estava na sala de aula, né? Às vezes o professor nem notava que a criança não falava, né? Ou quando você aperta o professor, ele diz assim, é mesmo, sabe? Eu nunca vi ele falar. Então, coisas assim, né? Então, ou 23% das crianças estavam tristes e deprimidas, né? E 18% apresentavam comportamentos agressivos, uma baixa no rendimento escolar, né? E 47% das crianças queriam muito o reencontro, tinha muita esperança de reunir a família. Agora eu vou falar um pouquinho do segundo grupo, das crianças que estão no Japão, né? Aqui tem um número também, é só para vocês terem uma ideia. Mas, assim, se a gente for pensar pelo último número, crianças na idade dita escolar obrigatório, Shogaku, Chugaku japonês, elas estão aí na faixa dos 24.600 crianças. E se a gente pensar nas crianças e adolescentes que sempre sofrem os impactos da migração em tudo, nós temos 47 mil. Né? Então, assim, é importante, não é um número desprezível, tá? A gente está sempre falando de um número bastante grande. Então, sobre a questão da educação no Japão, né? Então, como é que se dá essa inserção, né? E eu costumo dizer que existe também muita exclusão, né? E a exclusão acontece na e da escola. Então, assim, muitas vezes o pessoal diz assim, a criança é que invadiu, a criança desistiu, a criança é que não quis mais ir, a criança é que... E eu tiraria um pouco essa fala, né, para dizer, a criança, ela não é que ela invadiu, ela foi excluída, né? Então, ela não tem mais espaço para ela na sala de aula, ela vai sendo excluída dentro da escola e depois ela é excluída da escola. Né? Então, assim, acho que quando a gente pensa, é evasão ou é exclusão? Acho que é importante a gente estar sempre com isso na cabeça, né? Então, nós temos crianças que estão nas escolas brasileiras, né, que não deve ultrapassar 8 mil, né? Eu não tenho os números recentes, porque, assim, normalmente, quando a gente pede para a Associação das Escolas Brasileiras no Japão, elas também não têm um número certo, porque não é todo mundo que faz parte desse grupo. E aí, por exemplo, se a gente pede para os consulados, nem todos os consulados... Nós temos 3 consulados brasileiros no Japão, né? Nós temos em Tóquio, temos em Nagoya, temos em Hamamatsu. O consulado de Nagoya, vira e mexe, tem alguns dados bastante atuais em relação às crianças que frequentam escolas brasileiras, mas muitas vezes os outros consulados não têm certeza de quantas... Isso, e nem culpo o consulado não, porque, assim, na verdade, a mobilidade das crianças nas escolas brasileiras é bastante grande. Então, um mês ela está, no outro mês ela não está, ela sai... Existe muita mobilidade das crianças, então as crianças vão da escola brasileira para a escola japonesa, então, assim, se aperta um pouco. Vocês sabem que a escola brasileira é bastante cara no Japão, né? Bastante onerosa. Então, o que acontece muitas vezes é que, assim, teve um problema, não teve um trabalho durante um tempo, alguma coisa assim, então, tira da escola brasileira, põe na escola pública japonesa. Aí tem, às vezes, melhora a condição da família econômica, né? Aí volta. Ou volta para a escola brasileira, ou muda de cidade. Então, assim, não tem escola brasileira em todos os lugares. Então, assim, se você muda de cidade, arruma um emprego numa cidade que tem escola brasileira, muitas vezes tira da japonesa. O que para a criança é terrível, né? Porque ela não firma nenhuma língua, ela não aprende direitinho nenhum conteúdo, então é um negócio bastante complicado, mas é o que acontece com bastante frequência, tá? Aí tem as crianças nas escolas japonesas, né? E depois da crise econômica de 2008, o Ministério da Educação japonesa
lançou no começo de 2009 um projeto que chamava Niji no Kakehashi, né? O brasileiro chama de projeto Arco-Íris. E eles despenderam 3,7 bilhões de ienes. Então, assim, é bastante dinheiro para ser usado em 3 anos, mas o objetivo era pegar essas crianças que talvez tivessem saído das escolas brasileiras, porque com a crise econômica, muitos brasileiros perderam emprego, né? Tinha até, eu lembro de uma reportagem da NHK falando que numa cidade em Shizuoka, 60% dos brasileiros tinham perdido seus empregos, né? Então, assim, isso faz com que não possam mais custear escolas brasileiras, e eles previram um pouquinho esse tipo de coisa, então saíram com esse projeto, né? Que era também um certo objetivo de inserir essas crianças, então, nas escolas japonesas, né? Eu acho que isso, o projeto, eu só estou citando o projeto, eu acho que a gente pode conversar sobre o projeto se for o caso, numa outra oportunidade, mas assim, e aí, depois de 3 anos, eles repetiram com o mesmo valor, mais 3 anos, né? Mas, assim, se ajudou muito as crianças a entrarem nas escolas japonesas, eu tenho lá minhas dúvidas, mesmo porque esse projeto era de 3 meses para cada criança, né? Então, assim, em 3 meses, não sei, eu penso que a criança não aprende o japonês suficiente para sobreviver nas escolas japonesas. Então, e aí tem o terceiro grupo de crianças que o pessoal sempre fala, mas, né, não está na escola brasileira, não está na escola japonesa, onde elas estão. Então, assim, ou com um monte de programas de pré-school que tem no Japão, um monte de programas de evasão zero, né, das cidades, o pessoal sempre acreditava, né, depois de um tempo, acreditava que não tinha criança fora da escola. E aí vou falar para vocês que tem, né? Então, no ano passado, em setembro do ano passado, eu até estava lá quando saiu esse relatório, o Ministério da Educação japonesa fez uma pesquisa, né, sobre crianças estrangeiras fora das escolas. E aí eles viram que mesmo para essa faixa de educação dita obrigatória de primário e ginásio, né, deles, Shogaku, Chugaku, que é o ensino fundamental da gente, eles tinham aproximadamente, né, por volta de 20 mil crianças fora das escolas, estrangeiras fora das escolas, né? E aí, esses são os chamados shugaku, né? São as crianças que estão fora das escolas, quer dizer, não matriculadas, não inseridas de forma nenhuma nessas escolas. Ok. Mas eu tenho um outro questionamento, né, em relação às nossas crianças também, mas eu não sei, são dados que eu não tenho, né, eu acho que eles também não têm, que é quantos são futoko, né? São crianças que estão matriculadas, elas estão teoricamente inseridas, mas que faltam muito, não aparecem, né? Que a definição de futoko para eles é de crianças que ficaram mais de 30 dias sem ir para a escola, né? E provavelmente continua não indo, né? O número de futoko no Japão, nos relatórios que eu vi das crianças japonesas, aumentou absurdamente. Então, assim, se futoko aumentou para os nacionais, né, para os japoneses, para as crianças japonesas, eu penso que isso deve estar acontecendo com as nossas também. Mas é só uma especulação, né? Eu não sei como é que está, não posso falar porque não tenho dados, tá? E aí, agora em março, no meio dessa pandemia toda, né, o Ministério da Educação japonesa solta também umas novas diretrizes em relação à educação de estrangeiros no país. E nessas diretrizes, eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguma coisa que vai além do ensino do japonês, que vai além da elaboração de cartilhas de qualificação de professores de japonês, coisas assim, né? Que eu acho que eu vinha vindo desde 90, depois da reforma depois da primeira reforma da lei, né? Então, nesse texto, ele fala em
crianças estrangeiras como sendo futuros cidadãos compartilhando e morando no país, né? E que para isso precisaria dar um apoio que não é só nas escolas, nessa faixa etária da educação obrigatória deles, né, Shogaku, Chugaku, mas pensar na educação infantil, pensar na qualificação para o trabalho, pensar na graduação e até na pós-graduação. Então, assim, um texto até bastante interessante e eu espero que realmente entre em vigor e que bote em prática o que está no papel, né? E aí pode ser que a gente possa esperar, né, uma inserção melhor das nossas crianças na sociedade japonesa, né? Porque a gente sabe que os filtros, a gente falou muito aqui da questão da exclusão na escola, uma série de coisas assim, mas muitas vezes você termina o Chugaku e a exclusão começa aí, né? Então, assim, às vezes estava direitinho no Shogaku, Chugaku, e aí a dificuldade vem depois, para seguir fazendo o coco, para seguir, talvez, entrando na faculdade, depois mercado de trabalho, qualificação. Então, assim, seja semongako, mas, assim, o que a gente percebe é que, muitas vezes, o filtro, né, o funil, vai se afunilando mais tarde também, né? Então, terminar Shogaku Chugaku não é garantia, né? Até eu vi uma pesquisa, um texto falando de uma pesquisa do Mainichi Shimbun de 2000 e deixa eu ver de quando era, de 2015, né? Porque tinha uma época que eu estava vendo um pouquinho quantos hikikomori tinha no Japão, quantos NEETs. NEET é aquele que não trabalha, não estuda, né? O jovem mais de 15 anos que não estuda, não trabalha e não necessariamente fica em casa como hikikomori, mas ele está à toa, vamos dizer assim, não produtivo, né? Então, assim, aí essa pesquisa mostrou, né, que entre os japoneses, essa taxa de alunos que terminavam o ginásio e depois não fazia mais nada era de 3,1%, né? Mas que em estrangeiros essa taxa era de 8,2%. Né? Então, assim, a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo, tá? E nós temos dessas crianças que estão nas escolas japonesas a questão das crianças que estão nas salas especiais, são consideradas crianças como tendo distúrbios de desenvolvimento, né? Muito na linha de TEA, que é o transtorno do espectro autista, ou crianças TDAH, né? Crianças que têm esse distúrbio de atenção, de hiperatividade, né? E alguns outros distúrbios que o pessoal chama de learning disability, distúrbios de aprendizagem, entrando na linha da dislexia, algumas coisas assim, mas esses em bastante menor número. Então, assim, muita criança considerada como sendo TEA, né? Que é uma coisa que a gente vai discutir no próximo seminário, tá? Que é o de distúrbio de desenvolvimento, tá? Então, o perfil das crianças brasileiras que estão no Japão, né? Como eu disse para vocês, muito desses traços a gente vai ver das crianças retornadas também, né? Então, eles persistem no retorno. Então, o grande problema também é o idioma, né? A questão da aprendizagem. Então, depois de uma certa... Nas primeiras séries do Shogaku, do primário, a criança até consegue acompanhar, né? Mas se ela não tem proficiência numa língua, ela começa a ter dificuldade quando começa a precisar elaborar conceitos, né? Fazer um raciocínio abstrato. Então, assim, a gente começa a perceber que a criança tem dificuldade, não porque eu vejo muitos pais falando, olha, é porque não estuda, está folgado, não está estudando, a nota caiu, e muitas vezes a culpa não é da criança. A criança não ensinaram uma língua direitinho para ela, ela não teve a chance de ter proficiência numa língua. Então, assim, é impossível ela aprender, compreender os conceitos e poder trabalhar com elas, tá? Então, para a gente não estar culpabilizando a criança, né? No caso do distúrbio também de desenvolvimento, a questão é sempre tentar medicalizar, tentar culpabilizar a criança. Então, assim, eu estou tentando tirar um pouco esse tipo de coisa e mostrar que existem outros fatores que interferem bastante, né, no rendimento escolar dessa criança.
tá? A língua também, não basta saber falar algumas coisas, ter a língua suficiente para o gasto do dia a dia, né? Então, assim, códigos sociais e culturais muitas vezes não estão inseridos. Outro dia eu estava conversando com o menino e achei super divertido. Quando eu saquei esse tipo de coisa também foi quando eu falei assim, isso, aí a gente faz assim, assado, assado, e aí a gente já mata 2 coelhos numa cajadada só. E ele levou um susto. Ele disse, o que você vai fazer? Né? Então, assim, ele levou realmente ao pé da letra, né? Aí fui explicar para ele o que queria dizer matar 2 coelhos numa cajadada só, né? Assim como num outro momento eu estava falando com uma outra criança e eu estava falando assim, e agora a gente está no mato sem cachorro. E ele disse, você está onde? Né? Eu não, né? Estamos nós. Então, assim, explicar para ele o que significa, né? Então, assim, na verdade, como eu disse lá no começo, né? Como se você fosse brincar de um jogo, mas não se explicou as regras do jogo para essas crianças, né? Então, assim, é importante que alguém faça essa introdução. Outra coisa que eu acho muito importante é o conteúdo e prosseguimento dos estudos. Estava conversando um pouquinho isso. Eu fiz uma live para uma outra entidade essa semana e uma pessoa disse, olha, foi muito bom ter sala internacional, ter sala de Nihongo nas escolas, né? E eu assisti às aulas basicamente lá. Isso é uma coisa que muitas crianças, né, em muitas escolas existe esse sistema, né, que eles chamam de toridashi, né? Então a criança é retirada da sala de aula naquelas aulas que provavelmente a criança não vai entender porque ela não tem o domínio suficiente do idioma e se leva para uma sala internacional. Isso é uma medida do Ministério da Educação de 91, se eu não me engano, que é assim, toda escola que tivesse 10 crianças ou mais estrangeiras, ela tinha uma sala internacional, né? E para onde para onde a criança é levada, onde ela vai ter um reforço, especialmente na questão da língua. E aí o que acontecia muitas vezes, no começo a gente teve problemas porque essas aulas não eram contadas como aulas. Então, quando a criança trazia o histórico escolar, ela tinha nada de aula de linguagem, de língua pátria, né? E aí o professor dizia, como é que eu posso aceitar, né? As escolas diziam, como é que eu posso aceitar um histórico escolar onde a criança não assistiu nenhuma aula? Então, logo o Japão corrigiu esse tipo de coisa, né? Então, percebeu que vamos considerar a sala internacional, as aulas dadas na sala internacional como aulas curriculares, e aí começou a contar. Ok. Mas, por outro lado, tinha isso. Se a criança sai da sala de aula e vai para... Então, na aula de ciências, ela vai para a sala internacional. Na aula de matemática, até que ficava. Mas matemática tem muita coisa que precisa da língua. Então, ela era retirada e coloca na sala internacional. Na aula de estudos sociais, vai para a sala internacional. E lá, muitas vezes, a criança ficava só repetindo kanji, escrevendo hiragana. Então, assim, não tinha nenhum conteúdo dessas outras matérias, por exemplo, né? E isso faz muita diferença depois, mesmo no retorno, né? Ou quando ela vai pensar em prestar um coco e coisas assim, né? E, de novo, a questão da necessidade do reconhecimento e pertencimento, né? Que numa sociedade, quando existe também, né, uma certa discriminação contra o diferente, em relação ao diferente, a criança acaba não se sentindo pertencendo, né? E muitas vezes tem um psicanalista que a gente gosta muito e trabalha baseado nele, né? Que chama Winnicott. Ele tem um livro que chama Privação e Delinquência, né? E ele fala nesse livro que se você não consegue um certo, por exemplo, teve uma época que a gente teve muito problema com infração juvenil, eu não sei se vocês lembram, né? Então, assim, tinha muita criança brasileira, né, infracionando, cometendo pequenos delitos, em conflito com a lei, né? E aí, esse Winnicott, ele fala, né, que quando você não consegue um reconhecimento de um jeito, você consegue de outro, né? Mas assim mesmo, ainda é melhor do que a criança que fica passiva e não pede mais reconhecimento nenhum, né? Então, muitas vezes,
o comportamento antissocial, ele é um sinal de socorro, um pedido de socorro. É olha para mim, né? Às vezes a criança, ninguém olha para ela, mas se ela faz alguma coisa errada, o pai olha, o professor olha, né? Então, assim, é bem importante a gente pensar como é que a gente vai lidar com a criança para que ela não precise entrar em conflito para ser reconhecido, vamos dizer assim, tá? E a questão da identidade, né? Que ele realmente, ele não conhece, por exemplo, muitas crianças que estão hoje no Japão, elas nasceram no Japão, né? E cresceram no Japão. Frequentaram escolas públicas japonesas. Elas não conhecem outro mundo, mas elas não são japonesas. Elas sabem disso. Elas não são consideradas japonesas, né? E vou falar depois também, mas assim, quando elas retornam e vão falar para ela, você é brasileira, você é brasileira, você é brasileira, ok. Ela volta, quando ela olha as crianças brasileiras, ela diz, não sou isso também, né? Então, assim, esse conflito de identidade é bastante intenso. E aí o terceiro grupo, que é o grupo das crianças que retornam. Então, desde 2008, nós começamos um projeto aqui também financiado patrocinado pela Fundação Mitsui Bussan do Brasil, né? Em cooperação com a Secretaria Municipal da Educação, a gente começou um projeto que chama Kaeru, né? E Kaeru por quê, né? Kaeru porque, dependendo do kanji que você usa, ele tem esse significado que vocês estão vendo, né? E tudo isso tem a ver, né, com as nossas crianças, né? Todos esses significados. E tem uma outra coisa que eu acho bem bonitinho, que o Kaeru, sendo um anfíbio, ele vive em dois ambientes distintos, né? Ele é aquático quando é pequenininho, quando ele está mudando, né? E depois ele passa a ser terrestre. Então, assim, um desejo de que as nossas crianças também possam mudar de ambiente e continuar muito bem, né? Então, assim, e a metamorfose, que é o próprio desenvolvimento, né? Então, como eu disse para vocês, né, é um projeto de auxílio nas escolas públicas aqui de São Paulo. Nós estamos basicamente em São Paulo, né? A gente já tentou fazer um pouquinho, levar esse projeto para o Oeste Paulista, tal, mas realmente assim, não foi produtivo. Então, a gente, depois de um tempo, a gente começou a trabalhar só na cidade de São Paulo, principalmente depois de 2010, 2011, a gente começou a trabalhar basicamente na cidade de São Paulo, né? Tivemos início em junho de 2008. Vocês lembram que 2008 foi o ano das comemorações do centenário da imigração japonesa no Brasil, né? E dentro dessas comemorações é que a gente acabou pegando carona, né? Porque o governo do estado, o governo federal estava interessado em fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer pela comunidade, né? Uma homenagem à comunidade Nikkei, aquela coisa toda. E calhou também da Fundação Mitsui Bussan abrir uma fundação aqui em São Paulo. Então, assim, calhou e aí me chamou para pensar alguma coisa, pensa alguma coisa. E aí deu para casar tudo. Então, assim, a gente começou a fazer um trabalho, né, junto com a Secretaria do Estado da Educação. Depois a gente acabou trabalhando junto com a Secretaria Municipal. E a Mitsui Bussan patrocinando, e aí a gente, né, montamos uma ONG e estamos, desde então, trabalhando nesse projeto, tá? A gente faz o atendimento nas escolas, é para onde os nossos profissionais se locomovem. Hoje, depois da pandemia, né, nós estamos todas online, só online, mas assim, a intenção era dos nossos profissionais irem para as escolas atender as crianças, e as crianças apresentam também várias necessidades que são bastante diversas, né? Então, os atendimentos são feitos semanalmente, né? Às vezes até domiciliares, porque assim, embora a gente fale, cidade de São Paulo tem muito Nikkei, ou retornou bastante gente para a cidade de São Paulo, a gente sabe, por exemplo, que por mais que tenhamos Nikkei, a gente não passa de 1% da população, né? Então, tem escolas que não tem ninguém, né? Tem escolas que tem 1 ou 2 Nikkeis, né? E algumas escolas em certos bairros têm mais de 2 crianças, uma criança, mas tem muita escola que tem uma criança só. E aí, muitas vezes, é muito mais fácil a gente fazer um atendimento domiciliar, porque às vezes essa criança tem irmãos
e às vezes tem primos que também estão passando pela mesma dificuldade. Então, é por isso que a gente acabou implementando um serviço de atendimento domiciliar na casa das pessoas. E aí, muitas vezes, os pais acolhem, né? Acolhem todos eles e a gente acaba fazendo o trabalho, né? O trabalho com os pais e professores é conforme a demanda, mas a gente tem também um atendimento que é feito por telefone, por e-mail e pessoalmente. Hoje, a gente está com a sede perto da Paulista, mas tinha uma boa época que a gente estava aqui na Liberdade, e aí a gente tinha muito mais consultas pessoalmente, né? Hoje, a gente tem muito mais por telefone e e-mail. E a gente faz parcerias com pesquisadores, autoridades brasileiras e japonesas, professores, entidades, e bem legal a gente ter também uma equipe de voluntários interessados. Aqui é só para vocês terem uma ideia também, não vou ficar falando, né, mas assim, o número de atendimentos que a gente tem desde 2009, tá? Em relação ao número de escolas que a gente atende, crianças, os atendimentos que a gente faz também no Japão. Vou contar essa história um pouquinho, daqui a pouquinho, mas assim, as visitas que a gente recebe, os pesquisadores que a gente recebe também, né? A gente faz parte de uma rota também de pessoas que quando vêm do Japão sempre acaba vindo visitar a gente também, né? As dificuldades das crianças do CAERO. Também, de novo, a questão do idioma, as diferenças culturais, a questão da identidade, acho que não preciso ficar repetindo, né? Mas a gente vê também as questões da violência doméstica, né? Questões de separação. Muita gente ficou no Japão por muito tempo, 15 anos, 20 anos. Então, assim, eles não têm onde morar, eles voltam, logo que voltam, podiam ficar na casa do pai, da mãe, às vezes nem tem mais pai, mas assim, ou fica um pouquinho na casa dos parentes, mas a gente sabe que as pessoas não conseguem, não dá para hospedar uma família inteira por muito mais tempo do que alguns meses, né? Então, assim, e aí começam os conflitos, muitas vezes a dificuldade de arrumar um serviço, uma colocação aqui, acaba criando uma tensão muito grande dentro da família e acabam se separando, o casal acaba se separando, então, assim, acontecem várias coisas. E irritabilidade, frustração, essas coisas todas acabam também detonando certos tipos de violências, não precisam ser necessariamente físicas, mas verbais, né? Uma certa negligência em relação às crianças e assim por diante, tá? Também temos o problema com a história do conteúdo e prosseguimento dos estudos. Então, a gente vê professores também tendo dificuldades de pegar essas crianças, né? Algumas escolas, ou digamos, falei para vocês, são escolas públicas, né? Então, assim, muitas vezes nem liga muito se a criança está entendendo ou não. A criança também está lá e se não está entendendo direito também não faz muita, né? Não tem aquela história de provas que você precisa competir, tirar nota e fazer aquela coisa toda. Então, muitas vezes acaba ficando, né? E a gente percebe que depois a criança não tem formação suficiente para depois prestar um vestibular. Ensino médio é obrigatório aqui no Brasil, né? Então, assim, frequentar as crianças frequentam. Aí, depois, se tem condições de prestar um vestibular ou não, é outra conversa, tá? E sobre a questão do diagnóstico do TEA, a gente também recebeu várias crianças que vieram diagnosticados, né, assim, e até tem um trabalho que eu fiz com a Matsuda Sensei, né, das crianças do CAERO que vieram com diagnóstico de TEA e a gente refez a avaliação e não era bem o caso, né? Então, alguns trabalhos que a gente acabou, depois a gente conta no próximo seminário. E o que a gente percebeu com as crianças do CAERO também, né? Sobre a questão do idioma, não basta você colocar a criança na sala de aula e se vire, né? Então, assim, a gente precisava de uma sala de alfabetização, alguém precisava ensinar português para essas crianças, né? E como isso estava bem complicado nas nossas escolas, a gente acabou tendo voluntários e professores contratados para as crianças virem aprender o português na sede.
hoje a gente já não tem mais, mas fizemos. Nós também sentimos necessidade de construir um espaço de convivência. Então, assim, as crianças retornam e elas ficam lá numa escola X, elas nem sabem se existem outras crianças que tiveram a mesma experiência que elas. Muitas vezes, como eu disse para vocês, elas não se identificam com as crianças daqui, né? Toda a vivência dela é muito diferente da criança aqui. Então, assim, não basta ter o idioma, não basta aprender a falar português, né? O conteúdo do que é conversado não tem nada a ver. Então, muitas crianças se sentiam extremamente um peixinho fora d'água, né? E tinha uma certa tendência de se isolar também, de não querer ficar muito com os colegas. Então, a gente achou importante criar esse espaço de convivência, onde crianças de várias escolas se juntavam em um determinado lugar e a gente fazia alguma atividade junto, eles conversavam em japonês, lembravam do Japão, mas também falavam de suas dificuldades e depois cada um voltava depois de um lanche e tal. A gente fazia com uma certa frequência, né? E tinha outra coisa que a gente fazia também, era nós chamávamos de inserção social, né? A gente ia visitar vários lugares, né? Então, muitas crianças que voltam, né, diziam, nunca tinha ido ao cinema, nunca tinha ido ao teatro, nunca tinha ido ao museu. Então, no Japão, eles viviam da escola para casa, da casa para a escola, e não tinha muito esse tipo de inserção no sentido de conhecer, tomar posse dos recursos da sociedade, né? Então, da comunidade. Então, o que a gente fazia também era levar para uma pinacoteca, levar para um museu, levar para assistir uma peça de teatro. Então, assim, estava a Kyoko de pedinte, né? Vira e mexe, ia pedir, olha, dá para você me ceder ingressos para as crianças e tudo, e aí a gente acabava fazendo esses passeios culturais, tá? E outra coisa, esse projeto tem uma outra faceta, né? Que é o que eu falei para vocês, né? Esse trabalho no Japão. Então, o seminário Kaeru, né? Tem sido feito todos os anos, esse ano não, né? Porque esse ano realmente não dá para ir e nem dá para juntar pessoas, né? Por conta da pandemia. Então, desde 2009, eu vou todos os anos para o Japão fazer o seminário Kaeru, né? Então, normalmente o pessoal já monta um esquema para percorrer cidades que tem bastante concentração de brasileiros, para a gente fazer seminários, orientações, atendimentos, orientação de pais, às vezes orientação de multiplicadores, orientação de apoiadores. Então, assim, a gente vem fazendo esse tipo de trabalho desde 2009, né? Fora isso, a gente, então, assim, workshops, palestras, atendimentos do jeito. Fora isso, a gente faz essa ponte, né, com as autoridades brasileiras. Então, a gente normalmente tem um encontro, né, no Ministério japonês, né, o Kasmin Aseki, e lá, muitas vezes, junto o pessoal do Korosho, né, Monkasho, Gaimosho, geralmente são eles que estão. Para quem não sabe, Korosho é o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social, Monkasho, o Ministério da Educação e Ciências, né? E Gaimosho, o Ministério das Relações Exteriores. Então, às vezes, representantes desses ministérios se juntam lá no Kasmin Aseki e a gente tem uma reunião de conversa, inclusive de levar a demanda da população brasileira que está no Japão, nessas cidades, e a gente passa para eles, né? E, fora isso, uns encontros com a Embaixada Brasileira em Tóquio e os consulados, como eu falei para vocês, Nagoya, Hamamatsu e Tóquio, né? Então, nem sempre dá para fazer todos, mas, assim, o objetivo é fazer um pouco essa intermediação, né? E essa conversa, essa roda de conversa para também estar expondo um pouquinho as observações da gente, pedir um pouco também uma atenção para isso, aquele tópico, né? E aí nós tivemos também algumas outras, fora essa do seminário Kaeru, eu tive também algumas outras pela própria Mitsui, com a Matsuda Sensei. Então, assim, alguns outros tipos de ida para o Japão,
para fazer uma pesquisa também com essas crianças com TEA, ver também esses centros de saúde japoneses, como são feitos esses diagnósticos e tudo. E agora, em fevereiro, também eu estive no Japão, com uma verba também do Ministério da Saúde, que saiu para uma faculdade de medicina de Nara, né? Então, o professor que estava interessado em saber como é que estava a situação das crianças brasileiras nesse sentido, pediu para a gente ir. Eu fui com um psiquiatra, que inclusive vocês vão conhecer num próximo, mais para frente no seminário, que é um psiquiatra do Hospital das Clínicas, e a gente fez também, de novo, um trabalho de sondagem, né? Então, basicamente, é isso. Então, esses 3 grupos, né, de crianças que ficam, crianças que estão no Japão e as crianças que retornam.